Já estamos de volta aqui com Gazeta News, edição da manhã. E quem já está aqui conosco no estúdio é ela, Natália Valesca, porque hoje tem muito futebol aqui, tá? Alagoanos amanheceram, principalmente os regatianos, amanheceram assim. Que sexta-feira linda. Acho que foi até por isso que o sol resolveu aparecer, viu, Nath? Bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, Mara. Muito bom dia a todos acompanhando mais um Gazeta News, edição da manhã. E hoje a gente fazendo um programa especial, falar de futebol e falar principalmente de futebol alagoano, porque a gente teve uma semana excelente para o futebol alagoano, mas ontem à noite já virando a madrugada, a gente teve realmente um espetáculo no estádio Rei Pelé e a gente já vai começar falando disso, porque foi muita emoção ontem. Exatamente. CRB e Santos. Vou falar logo, né, gente? Todo mundo já sabe, essa foi a notícia desde as primeiras horas da manhã. CRB levou a melhor nos pênaltis. Defesaça de Matheus Albino. Olha, tem muita coisa pra gente comentar, né, Nath? Com certeza, esse jogo ele teve diversas camadas, né? Foi um acontecimento, aí eu pude estar presente na partida, então pude acompanhar ali tudo de pertinho, ver os detalhes e estava junto com a torcida, né? A gente fez esse trabalho ontem ali ao lado do torcedor para saber quais eram as expectativas do torcedor e eu vi realmente a festa ali acontecendo. Eu fui levada pela festa, né? Não tinha como nem ficar parado ali. Mas a gente já vendo aqui o resultado, né? No jogo de ida, a gente relembrou ontem, a gente teve 1-1, então esse jogo de volta ele estava completamente em aberto e a gente teve mais um empate. Só que como fala desse empate que a gente teve duas equipes completamente diferentes. A gente teve um Santos que jogou muito bem, diferente do que foi lá na Vila Belmiro, e um CRB também que teve que procurar mudar suas estratégias durante o jogo para poder suportar toda a pressão do Santos, que quem começou tomando as rédeas da partida foi a equipe do Santos, equipe visitante, então trouxe mudanças dentro da sua equipe. A gente teve a volta, por exemplo, do Guilherme, que é um dos atacantes, atacante de ponta, que joga até na posição ali, né, anterior que a gente estava acostumado a ver com o Neymar, e a gente teve o Guilherme sendo desses destaques e dando muita dor de cabeça para o CRB, então foi necessário que o Eduardo Barroca trouxesse nessas mudanças, a gente já começando a ver aqui os melhores momentos e a gente vendo que realmente, né, a gente vai ver ali bem dividido esses melhores momentos e quem brilhou na noite de ontem foram os dois goleiros, tanto o Matheus Albino do lado do CRB, tanto o goleiro Gabriel, o Brazano do lado do Santos, então a gente teve aí defesaças acontecendo em todo momento, de um lado para o outro, a gente tá vendo agora mais um ataque, inclusive essa foi a melhor chance do Santos. Uma das melhores chances, né? No primeiro tempo, Matheus Albino adiantado e ele defendeu a bola, tá? Ali parece que foi direto para fora, mas ele realmente toca na bola, teve o desvio, depois teve até uma cobrança de escanteio. A gente tá vendo mais uma defesa de segurança do Matheus Albino, né? A gente teve aquela que acabou saindo ali pela lateral, mas a maioria desses chutes, Matheus Albino conseguiu ali realmente encaixar, trazer essa segurança. A gente vendo o CRB chegando também, mas entendendo que foi esse confronto de equilíbrio, né? E olhando esses melhores momentos, a gente consegue ter essa certeza de que foi esse jogo de equilíbrio. Então, uma hora o Santos chegava, outra hora o CRB correspondia e a gente teve emoção desde o primeiro momento. Ainda ali emoções no primeiro tempo, né? Esses são ainda lances da primeira etapa da partida. Agora sim, já vendo lances do segundo tempo, um chute de fora da área belíssimo do Baggio ali, que o Baggio fez uma grande partida, inclusive ontem, acredito que foi a melhor partida dele vestindo a camisa do Clube de Regatas Brasil, mais uma chegada do Santos. A gente consegue ver quem trabalhou ontem mais foram os goleiros. Então, realmente foram esses destaques. Né? Olha essa defesaça do Gabriel Brazano lá já nesse finalzinho. E a gente viu também, né, com o primeiro tempo teve toda essa emoção, mas foi no segundo tempo que realmente a emoção ela aumentou ainda mais, porque Neymar entrou em campo, né, ali na média, né, dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, Neymar aparece na lateral do campo para ser substituído e quando ele entra a gente percebe a diferença da qualidade da equipe do Santos. Realmente é um jogador diferenciado, apesar de estar voltando de lesão, traz essa diferença mesmo, né? Então o passe, essa qualidade que ele tem, a finalização, ele inclusive deu uma finalização que o Matheus Albino trouxe, né? Esse foi mais uma vez o São Matheus Albino, como o nosso Rogério Costa costuma falar, né? Que ele realmente fez defesas maravilhosas. Foi inclusive esse lance agora, vendo e esse daqui já foi inclusive o último momento ali do jogo, né? Que o Santos teve uma falta ali no final da partida. Então a gente pode ver que nesses melhores momentos, tanto em primeiro e segundo tempo, a gente teve um jogo muito equilibrado e de emoção para todos os lados. Mas foi nessa troca que nenhum das equipes abriu o placar. Então ficou no 0-0.
E esse 0-0 levou o quê? A cobranças de penalidades aos pênaltis. Inclusive, a gente vai ver os 2 últimos pênaltis, porque aconteceu o seguinte... Peraí, segura aí. Vamos segurar. Antes da gente ir para os pênaltis, Nath, eu queria que você pudesse fazer uma avaliação do CRB, nosso representante alagoano, que além, né, passou aí para as oitavas da Copa do Brasil, mas também está ali passando pela Série B. O que você achou do CRB? Fez um jogo bom? Conseguiu ali se impor diante do campo, diante de um time que é Série A, apesar de não ir muito bem lá na competição. Mas, assim, é um time, né, que a gente entende que está mais avançado. Com certeza. Quando a gente vai falar, né, de Clube de Regatas Brasil, a gente sempre trazendo esses momentos e trazendo esse momento atual que o CRB está vivendo, ele realmente empolga muito o torcedor e não é para tanto. Quando a gente avalia, né, mais especificamente esse jogo de ontem, a gente pode acompanhar essa qualidade que o CRB tem em todos os aspectos, em todas as áreas. Então, no sistema defensivo, né, no meio de campo, no ataque, o CRB demonstrou mais uma vez esse equilíbrio aí. Então, é algo que anima muito o torcedor, né? E a gente está vendo que o CRB ele vem nessa constante evolução, que é uma evolução muito importante para os campeonatos que está disputando. Seguiu na Copa do Brasil, avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil, está disputando a Série B também, vindo com um grande favoritismo, que hoje o CRB está ocupando a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B, então está nesses G4, né? Ainda em momento atual, se a Série B acabasse agora, o CRB garantia um acesso para a Série A, por exemplo. Então a gente vê essa evolução do CRB e ontem fez um belíssimo jogo. Realmente foi um comando diferenciado do Eduardo Barroca. Tiveram algumas situações, né? O CRB teve que fazer algumas substituições, os jogadores realmente não estavam mais aguentando. Então, na metade do segundo tempo, a gente tem a saída do GG, a gente tem a troca também, a saída do Thiaguinho, o Baggio, que eu mencionei, que na minha opinião, ele fez a melhor partida dele com a camisa do CRB ontem, parecia estar inspirado. Então, a gente teve a saída dele. Então, o CRB acabou precisando fazer ali muitas trocas. E, no final, o próprio Eduardo Barroca falou durante a entrevista coletiva que a preocupação dele era segurar o resultado. Ele não estava pensando em pênaltis, porque ele realmente tirou, né, Danielzinho e o próprio GG, que são cobradores oficiais, né, da equipe do CRB. Então ele tirou esses personagens, trouxe outros jogadores com esse caráter mais defensivo para realmente segurar a partida, mas foi uma excelente partida da equipe do CRB. O CRB mereceu, né, essa vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Não que o Santos não tenha feito um bom jogo, mas pelo CRB ele conseguiu se impor dessa maneira no estádio Repelé, foi uma grande festa. O CRB correspondeu a essa festa que o torcedor regatiano fez, que vale destacar também. Inclusive, eu fiz essa pergunta na entrevista coletiva para o Eduardo Barroca sobre como trazer essa motivação para a Série B, e ele realmente falou que é muito importante ter o torcedor e os jogadores ali jogando juntos dentro de campo. Então, a gente realmente pôde ver essa evolução do CRB, né, ontem nessa super partida que a gente pôde acompanhar, e realmente a gente fica muito feliz, né, com mais uma bela atuação de um representante alagoano e sabendo agora já nessas expectativas que a gente vai ter nossos 2 representantes alagoanos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Verdade. Agora sim, vamos lá falar sobre esses benditos pênaltis que, né, aí trouxeram muita emoção para ambos os lados da torcida, né, mas principalmente para o torcedor regatiano, né, Nath? Pois é, o torcedor regatiano foi para os pênaltis, foi até apreensivo em certo momento, mas também seguro, porque Matheus Albino é pegador de pênalti, então ele passou essa segurança. E o Gabriel Brandão, da equipe do Santos, ele também tem esse belo histórico, né, de fazer boas defesas. Inclusive, fez uma defesa no jogo de ida de pênalti, e a gente vai ver os 2 pênaltis finais, né, que foi realmente ali nas alternadas. O primeiro, que foi o Everton, da equipe do CRB, que ele converte, abrindo aí nessas alternadas. E em segundo, o Zé Ivaldo, da equipe do Santos, que inclusive é maceioense, e Matheus Albino defende. A gente já vê em seguida, né, a comemoração. Não deu. Ele cobrou, saiu chateado, mas o torcedor maceioense, o torcedor regatiano fez a festa. Então foi nesse momento que a gente teve toda essa comemoração do Matheus Albino. A comemoração dele fala por si só, né? Esse grande momento que ele está vivendo, vestindo a camisa do CRB, realmente é um excelente goleiro, já se encaixou nessa prateleira, né, de ídolos do CRB por tudo que vem fazendo. Essa é a palavra mesmo do torcedor regatiano. Então ele comemorou muito, vibrou muito ao lado. Correu pro abraço, correu até pro fogo, né? E ele saiu pulando ali, abraçando o jogador, falando com a torcida. Então realmente teve essa comemoração aí generalizada. Foi um momento que o Repelé, assim, entrou em chamas, né? Entrou em um ânimo absurdo depois de um jogo belíssimo que a gente viu. Então realmente foi aquilo que fechou com chave de ouro essa grande defesa do Matheus Albino. Se ele brilhou no jogo de ida, brilhou no jogo de volta, realmente ele
merecia também, né, brilhar nessas cobranças aí de pênaltis e fazer essa grande defesa, garantindo essa classificação para o CRB. Coisa linda demais. Temos a locução? Acredito que temos a locução. Vamos dar uma olhada se a gente tem a locução do Rogério. Não temos a locução do Rogério. Porque a locução do Rogério foi muito emocionante, Foi né? muito emocionante. Ele até foi aí que ele falou São Mateus Albino. São Mateus Albino, carinhosamente apelidado de São Mateus Albino pelo nosso querido Rogério Costa. Exatamente. Bem, a gente tem aí, né, então, o Mateus Albino, que defendeu. E depois, hein, dessa partida, como é que foi o pós? Pois é, o pós, né? Sempre um jogo que gerou essa grande emoção dentro de campo e fora também, porque afinal de contas, né, a gente tinha a presença ilustre do Neymar em campo. Então, ali no momento que acaba o jogo, no momento que os jogadores do Santos vão se retirar, a gente inclusive vai ver um vídeo de como foi essa descida do Neymar, né? Um vídeo já era tirado da nossa querida Gazeta News, na Gazeta Web, a gente teve ali o Neymar sofrendo provocações dos torcedores do Santos, e ele responde essas provocações, coloca o dedo na boca, pedindo silêncio. Então, realmente, ali foi para aumentar os ânimos, né? Eu achei que eu nunca veria esse momento acontecendo. Parece difícil de se explicar, mas a gente tem o Neymar pedindo ali silêncio e recebendo as provocações dos torcedores regatianos, que faz parte, né? Essas provocações finais. Eu acho que isso do futebol. É o clima de um estádio, né? Assim, acho que o time que perde, infelizmente, tem realmente que baixar a cabeça e ir ali para o seu cantinho, baixar a cabeça quietinho. E calado, como muitos jogadores fizeram, inclusive a maioria dos jogadores do Santos, né, acabaram se recusando a dar entrevista ali no final do jogo. O nosso Matheus Guimarães foi tentar, né, fazer essas entrevistas, eles se recusaram, desceram logo para o vestiário, mas parece que o Neymar se esquentou um pouquinho, né, com todas as provocações. Ele que recebeu provocações, já que subiu ao campo para fazer o aquecimento. Então foram provocações durante o momento que ele pisou assim no estádio Rei Pelé, e ele chegou na hora que não aguentava mais e respondeu também. E o torcedor regatiano estava em festa, né? Não estava querendo saber de nada disso. Ligando, na verdade, se ele estava chateado ou não. Pois é, e se estava chateado, o torcedor regatiano atingiu o ponto que estava ali pretendendo. Objetivo, pois né? é. Objetivo atingido com sucesso. Bem, Nath, falamos aqui, né, então, sobre essa partida que movimentou bastante a capital alagoana ontem. Não teve para chuva, apesar de ter chovido, né, em alguns momentos lá no Rei Pelé, mas não teve nada que acabasse abalando a torcida, não. Foram o quê? 13 mil, 14 mil pessoas? A gente teve um total de mais de 15 mil pessoas ontem no estádio Rei Pelé. No total de ingressos vendidos, ficou numa média de 13 mil, um pouco mais de 13 mil. Acabou passando também esse número, mas no total, com cortesias, com tudo, a gente teve mais de 15 mil pessoas. E agora, no momento que a gente estava esperando, né? Ouvir a locução da defesa do Mateus Albino na voz do nosso querido Rogério Costa. Vamos ver. Pega, Mateus. São Mateus decidiu. Vai pra bola, correu, bateu! Mateus! Mateus! São Mateus Albino opera um milagre no Rei Pelé! Emoção demais, né, Nath? Imagina pra você que estava acompanhando lá. Com toda certeza. Eu ainda tive o privilégio de estar escutando o Rogério, né, lá no fone, no retorno. Então, eu estava ali tendo já o privilégio de estar vendo esse jogo de pertinho, mas também estava escutando ali o Rogério fazendo toda essa narração, um trabalho belíssimo. Se o jogo já estava emocionante, na voz do Rogério Costa, a emoção foi mais que garantida. Ele é diferenciado, que massa. Bem, fechamos então aqui nessa partida que movimentou bastante. Uma semana muito feliz para os torcedores alagoanos, azulinos e regatianos. A gente teve aí, né, eles avançando nessa Copa do Brasil. Só torço para que não se enfrentem agora nas oitavas. Queria que eles continuassem avançando mais. Já pensou? A cidade para. Eles vão jogar no final de semana, segunda-feira tá tudo parado já aqui. Feriado, né? Feriado estadual. Feriado estadual. Só, gente. Bem, mas também tiveram outras partidas, né, na Copa do Brasil? Exatamente. Dando seguimento, né, a Copa do Brasil deixou saudades dessa rodada. Eu, particularmente, vou sentir muita saudade da Copa do Brasil. Foi uma semana muito emocionante da gente estar acompanhando. A gente está vendo várias goleadas, né? Esses foram os outros jogos que aconteceram ontem. Então, a gente começa com a vitória do Internacional para cima do Maracanã por 3-0. Quem também venceu por 3-0 foi a equipe do Cruzeiro contra o Vila Nova. Mais um placar de 3-0. Palmeiras vencendo a
a equipe do Ceará. O Botafogo perdeu para a equipe do Capital por 1-0, mas o Botafogo já entrou com o time todo ali misturado, né? Um time bem reserva, até jogadores do Sub-20, porque já tinha garantido, já estava com um pezinho nas oitavas de final, porque venceu o jogo de ida por 4-0. Então, mesmo com a derrota, Botafogo avança e a goleada final, nesse jogo que aconteceu no mesmo horário do jogo do CRB, o Red Bull Bragantino venceu a equipe do Criciúma por 6-0. Então, a gente fechando, né, todo esse nosso giro, não teve dó. Poderia estar muito mais tranquilo, mas não teve dó. A gente fecha o nosso giro, né, falando de Copa do Brasil, inclusive agora vendo todas as equipes que se classificaram, porque já fica nessa expectativa. Quais serão os confrontos que a gente vai ter? Vale destacar que a gente ainda não tem data para o próximo sorteio. Então, o próximo sorteio, né, o que foi liberado pela CBF, não teremos mais potes. Então, isso tem essa liberdade para qualquer equipe se enfrentar. Então, por isso, né, que tem a possibilidade de a gente ter um clássico das multidões numas oitavas de final da Copa do Brasil. Olha só. Então, a gente acompanhando aqui todas as equipes classificadas: CSA, CRB, Retrô, Fluminense, São Paulo, Cruzeiro, Internacional, Atlético Mineiro, Palmeiras, Botafogo, Red Bull Bragantino, Vasco, Flamengo, Bahia, Corinthians e Atlético Paranaense. Então, qualquer um desses times aqui podem ser as próximas vítimas dos nossos representantes alagoanos, com jogos de ida, com jogos de volta, porque a gente já aproveitou essa super semana, né, podendo receber grandes times aqui no nosso estado. Então, a gente fica aguardando qual será o próximo grande time que vai estar sendo esses adversários. Vamos lá, né? Vamos aguardar. A gente, é claro, traz tudo para você. Agora vamos falar sobre as agendas dos alagoanos, Nath, porque vai ter time alagoano em campo, né? Times alagoanos em campo. Exatamente, eles não param, né? Foi só uma semana aí já com muita emoção, com muita movimentação, mas já seguindo também, porque final de semana tem mais representante alagoano. A gente sempre começa falando de Série D, a gente tem o Asa e o Penedense como os nossos representantes. O Penedense joga mais cedo, né, às 4 horas da tarde, contra a equipe da Juazeirense, fora de casa, e vale destacar, o Penedense tá naquele momento ali respirando por aparelhos, né? Vem fazendo uma Série D complicada, ainda não venceu na competição, então mais do que nunca precisa de uma vitória para conseguir talvez uma classificação milagrosa no campeonato. Também no sábado, 1 hora mais tarde, às 5 horas, o Asa vai receber a equipe do Barcelona no estádio Coraci da Mata Fonseca. Asa líder isolado do seu grupo e enfrenta daí o Barcelona, que atualmente é o 7º colocado, então é oportunidade também do Asa consolidar ainda mais essa sua liderança. Falando de Série C, jogo também no sábado, às 5 horas da tarde. A gente tem a equipe do CSA voltando a jogar em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Teve toda uma sequência, né, do último final de semana. Jogou pela Série C fora, contra o Grêmio fora também, mas agora retorna ao Estádio Repelé para estar recebendo a equipe do Confiança, um jogo que é importantíssimo para o CSA. O Confiança não vem muito bem no campeonato, então o CSA é uma oportunidade de retornar ao G8 da competição. O CSA que atualmente é o 9º colocado, então é apenas os detalhes que deixam o CSA de fora, né? Apenas um cartão vermelho que deixa o CSA de fora dessa classificação. Então, uma vitória realmente muito importante. E a gente já adiantando, dando esse spoiler, né? Na segunda-feira, a gente tem o CRB, que vai estar jogando fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 8 horas da noite, pela Série B. Ok. Faltou só a Série A, né? Vamos falar sobre ela agora para a gente encerrar? Vamos falar de Série A, Campeonato Brasileiro da Série A também trazendo toda a emoção, né? Aquela agenda. Gente, sexta-feira, eu tô esquecida disso. Sexta-feira é dia de agenda. Sexta-feira é dia de agenda e segunda-feira é dia de trazer o resultado disso tudo. Começando no sábado, a gente começa a rodada com um clássico carioca. Fluminense e Vasco se enfrentam às 6h30 da noite. No mesmo horário, o São Paulo vai receber a equipe do Mirassol. E fechando os jogos de sábado, às 9 horas, a gente tem Atlético Mineiro e Corinthians. Passando para o domingo, a volta dele. Os jogos às 11 da manhã. Esse daqui é para os fortes. Horário ingrato, é. Você já acorda no domingo que é dia de acordar mais tarde, mas você já acorda ligando a sua televisão, porque às 11 da manhã a gente tem Grêmio e Bahia. Seguindo para os jogos de 4 horas da tarde, todos os olhos nessa partida aqui entre Palmeiras e Flamengo, domingo 4 horas, domingo pós-almoço de família. O brasileiro vai estar sentando para assistir essa partida, realmente promete ser a partida dessa rodada da Série A. No mesmo horário, a gente tem o Sport recebendo a equipe do Internacional, Sport lanterna da Série A, precisando também de uma vitória no famoso respirando ali por aparelhos. A gente, agora passando para os jogos das 6h30, a equipe do Vitória vai receber a equipe do Santos, isso mesmo, o Santos de Neymar, voltando a jogar agora também na Série A. Às 8h30 da noite, a gente tem a equipe do Fortaleza recebendo a equipe do Cruzeiro.
Aí a gente passa agora, fechamos domingo, seguimos para segunda-feira. Segunda-feira, às 8 horas da noite, o Red Bull Bragantino recebe a equipe do Juventude e para fechar a rodada, essa rodada só vai finalizar na quarta-feira, mas a gente já mantém a nossa agenda aqui, né? Mas só para informar, a rodada fecha na quarta-feira, às 8 horas da noite, com o Botafogo recebendo a equipe do Ceará. Muito bem, e assim então fechamos aqui o nosso momento esportivo no Gazeta News, edição da manhã. Nath, obrigada. Vá descansar, tente, né? Essa menina aqui trabalhou tanto, gente, na verdade toda a equipe de esportes aqui, de esporte da Gazeta News, então de parabéns, viu? Trabalharam muito, parabéns mesmo pela cobertura. Eu que agradeço, Mara. Um bom final do dia, uma boa tarde, um bom final de semana para você, para todos. Vamos sextar. Eu vou descansar e depois a gente se preocupa em sextar. Mas uma ótima tarde também para todos que vão seguir acompanhando o Gazeta News manhã. Na segunda-feira eu retorno para trazer o resultado de todas essas partidas. Até segunda, Nath. Até Obrigada, segunda. viu? Bom descanso. Bem, a gente agora vai dar uma pausa aqui.